Salve, salve, doutores! Tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso de redação oficial. O nosso curso, claro, conforme Manual de Redação da Presidência da República, agora de 2018. Bom, turma, a partir deste momento, nós começaremos a falar sobre os documentos. Por isso, no primeiro momento, eu quero que você olhe na tela e veja comigo que antes tínhamos o chamado padrão ofício. Por que eu vou falar do antes? Porque o manual, esse novo manual, ele já fala sobre o antes. Então, se o manual está comentando, cabe a nós comentar também, tá? Então, antes nós tínhamos aqui, ó, os documentos que era o ofício, tá? Pera lá. Então, tínhamos aí o ofício, tínhamos o aviso e também o memorando. Então, antes nós tínhamos esses três documentos: ofício, aviso e memorando. Aprendíamos, né, que o ofício nós usávamos para quais situações, né? O ofício usava-se para quais situações? Para uma comunicação externa, né? Para a comunicação entre órgãos da administração pública ou ainda entre estes e particulares. Então pronto, o ofício era um documento que tramitava de um órgão a um outro órgão, ou tramitava entre do órgão para um particular. Enquanto que o aviso, ele é usado em qual situação? Usava-se para comunicação entre ministros aí de Estado. Então, aquele documento que ocorria entre os ministros, nós tínhamos como o aviso. E por último, o memorando, né, que nós usávamos para, olha só, usava-se para comunicação interna. Na época, o memorando era um documento interno. Então, turma, nós nos lembramos que antes nós tínhamos lá o ofício, o aviso e o memorando. E o ofício, um documento externo entre órgãos ou do órgão para o particular. O aviso, apenas entre ministros de Estado. E o memorando, que é uma comunicação interna, que é entre seções, repartições, departamentos de um mesmo órgão. Mas aí veja, turma, na tela, o que traz para você agora o novo manual. Veja na tela, olha lá. Na tela ele diz para você o seguinte: atenção, nesta nova edição ficou abolida aquela distinção. Essa distinção aqui de ofício, aviso e memorando, essa distinção ela se torna abolida, tá? E passou-se a utilizar o termo ofício, olha que bacana, o termo ofício nas três situações. Então, toma, o ofício nós utilizaremos apenas em todas as situações. Então, em todas aquelas situações, seja um documento que tramita entre órgãos ou do órgão para o particular, seja um documento que tramita entre ministros, seja um documento que tramita entre setores, repartições, departamentos do mesmo órgão. Em todos os casos, agora nós usaremos o ofício. E aí, a partir desse momento, eu vou mostrar para você a estrutura. Alguns detalhes bem interessantes, algumas coisas mudaram e é preciso que você fique atento. De olho na tela. Vai lá. Então, de olho na estrutura do padrão ofício. E a primeira coisa que nós temos, turma, é o nosso cabeçalho. E aí eu preciso que você saiba, então, formular esse cabeçalho dentro de um documento. Como é que será o cabeçalho?
será da seguinte forma. A primeira coisa que você tem aqui, turma, tá? A primeira coisa... Depois eu vou comentar com você sobre a formatação, tá? Mas deixa a formatação um pouco mais para frente. Primeira coisa que nós temos é o brasão, tá? É o brasão de armas da República. Então a primeira coisa é o brasão que você terá. Depois eu comento sobre a formatação. Algumas informações aqui, turma, em relação ao brasão, eu até trouxe para você aqui na... Depois eu comento sobre essa informação aqui, ó. Mas tá aqui o brasão, eu até trouxe para você o brasão. E que eu trouxe até colorido, mas eu vou até anotar aqui o seguinte, ó. Anotaria o seguinte para você. Não há necessidade... Não há necessidade de ser aplicado em cores. Não há necessidade de ser aplicado em cores. Ou seja, quer dizer que ele poderá aparecer em preto e branco, né? Não há necessidade de ser aplicado em cores, esse seu brasão. Uma outra informação em relação ao brasão, turma, é o seguinte, vou colocar aqui mesmo, tá? Uma informação em relação a ele, ao brasão. O uso de marca. O uso de marca da instituição deve ser evitado. Então, turma, caso você está lá na Polícia Civil e você vai fazer um documento, então deve ser evitado o uso daquela marca lá da Polícia Civil. Para quê? Para não se sobrepor ao brasão, tá? Porque o brasão ele é muito mais importante. Então são duas informações importantes. De olho na tela, volta lá comigo e veja que nós temos a primeira coisa nesse cabeçalho é o brasão, né? E temos aquelas informações importantes. Em seguida, turma, você já deve ter reparado, mas em seguida você vai ter o nome do órgão. O nome do órgão principal, que você com certeza já notou aqui comigo. Olha só, você tem aqui, ó, o nome do órgão. Beleza. Depois do nome do órgão, você terá então, olha só, letra C, nomes, tá? Nomes dos órgãos. Nomes dos órgãos secundários. Nome dos órgãos secundários, tá? Quando necessários. Quando necessários. Da maior para menor hierarquia. Olha que informação importante. Da maior para menor hierarquia. Então, turma, quando você for colocar então o nome dos órgãos lá dentro, você pode colocar aqui, ó, secretaria, diretoria, e sempre da menor para maior hierarquia, tá? Sempre assim. E por fim, né, você viu aqui também, ó, departamento, setor, entidade, né? Por fim, apenas o espaçamento que eu gosto de comentar, tá? Esse espaçamento que você observa aqui, ó, espaçamento aqui entre eles é um espaçamento simples. O espaçamento simples, tá? O próprio manual deixa claro para nós que é aquele espaçamento de um ponto. Espaçamento simples deve ser utilizado aí dentro, tá? Então pronto.
Aí eu trouxe para você aqui uma observação interessante, observação importante, que diz assim, ó, no caso de documentos a serem impressos exclusivamente quando o signatário é aquele que assina, aquele que envia, for o presidente da República, ministro de Estado ou a autoridade máxima da autarquia, será utilizado timbre em relevo branco, nos termos do disposto do decreto tal de 14 de novembro de 1977, né? Então, olha só, quando for nessas situações aqui, turma, quando for um documento, quando quem enviar o documento for o presidente da República, o ministro de Estado ou a autoridade máxima de uma autarquia, autoridade máxima. E aí o timbre, então, timbre que é o cabeçalho, tá? Timbre, que é essa parte toda que você acabou de ver comigo. Ele deve, então, aparecer em relevo branco, necessariamente. Beleza? Então, vamos lá, porque primeira coisa que você fez, então, aqui comigo, a primeira coisa foi você ter identificado o cabeçalho. Então, beleza. Depois do cabeçalho, vamos para o próximo tópico, que é a identificação do expediente. Aquilo que você está mais habituado, né? Veja comigo na tela. A identificação do expediente, que ela é composta como, professor? A identificação ela é composta da seguinte maneira. Tipo de documento, tá? Seguido do número desse documento, seguido do ano, seguido da sigla do órgão. Aí da mesma forma, se você tem ali mais de um órgão, mais de um setor, você vai colocando barra aqui, ó, e colocando as siglas, tá? Só barra e sigla e assim por diante. Então, por exemplo, ó, eu vou fazer aqui um tipo de documento, um ofício. Eu terei ofício, tá? Ó, ofício. Professor, pode colocar, se ser por extenso, a sigla? Não posso colocar a sigla, tá? Não há mais possibilidade. Agora só ofício. Ofício. É preciso colocar esse Nzinho aqui? Sim, é necessário, tá? É importantíssimo que você utilize esse N da abreviatura da palavra número, tá? Então, padronizar dessa forma aí, o Nzinho. Então, número, por exemplo, 10 do ano, tá? De 2019, por exemplo, tá? E aí, barra de novo, e você vai colocar aí qual é o órgão, sei lá, ó, TJDFT, por exemplo. Pronto, esta é a sua identificação do signatário. E sim, após a identificação do signatário, você virá com local e data desse nosso documento. Então, por hora, eu quero que você observe essa situação. Como é que eu faria o local e data? Primeira coisa, eu quero que você anote aqui que o local e data deve vir por extenso, tá? Por extenso, com alinhamento à direita. Com alinhamento à direita. Então, turma, quando formos fazer a indicação de local e data, a indicação de local e data deverá estar por extenso, com alinhamento à direita, de maneira que o ponto final coincida com a borda na margem direita. Tem que ter ponto final? Tem que ter ponto final. Por exemplo, veja na tela comigo. Eu coloco para você o seguinte exemplo. Vou pegar o verde aqui. Pronto. Brasília. Professor, coloca o DF. Boa pergunta, ó. O manual diz que no local e na data, tá? Não se usa a UF, que é a unidade federativa. Então não colocamos mais aí Brasília DF. Não coloca, tá? Então, Brasília, vírgula. Aí, por exemplo, 22 de janeiro
de 2019. Pronto. Então é assim que deve ser feita o seu local e data, tá? Claro que é importante que você se lembre que ele deve aparecer sempre com alinhamento à direita, coincidindo o ponto final com a borda da margem direita. Tudo bem? Bom, sempre a inicial aqui da cidade com letra maiúscula, porque está começando uma frase. O manual prevê isso, tá? Então o nome tem que ficar com letra maiúscula, tá? E o manual prevê isso para você. E claro, o nome também ele prevê também que o nome do mês tem que ficar com letra minúscula. Turma, olha só para recapitular o que já vimos até este momento. Lembrando do que é o documento. Primeira coisa, você tem um cabeçalho, que é composto pelo travessão ou pelo brasão, né? Então, brasão, nome do órgão e os nomes de órgãos secundários. Primeira coisa, é o cabeçalho. Segunda coisa que você tem é a identificação desse documento. Que documento é esse, né? Ofício, e aí você vai identificando o documento. Depois, você terá aqui o local e a data do seu documento com alinhamento à direita. Tem que ser sempre por extenso. Bom, depois do local e data, turma, entramos com o nosso endereçamento. Acompanhe comigo na tela, porque agora o endereçamento é a parte do documento que informa quem receberá esse expediente, turma. Então, para quem que você irá mandar o documento? O que eu quero que você aprenda agora é como fazer esse endereçamento. Por isso, eu trarei aqui exemplos de como fazer um endereçamento. Vamos imaginar que eu envie esse documento a um senador da República. Eu direi como, ó, a sua... E tem que ter, professor, esse sua aí tem que ter, tá? E lembrando que esse sua aqui com letra maiúscula, né? A sua... Professor, é necessário letra maiúscula? Se você começar com letra maiúscula, você já aprendeu comigo que deverá permanecer, né? Com a letra maiúscula aí, né? Mas não é obrigatoriedade, não. Então, a sua excelência, o senhor... Na linha de baixo, você vai colocar o nome do cidadão, né? A sua excelência, o senhor, por exemplo, fulano de tal. Na linha de baixo, você vai colocar o cargo dele, por exemplo, senador da República. Tá? Depois que você fez toda esta parte, embaixo você irá colocar o endereço, tá? Para onde é que vai? Então, você vai entrar aqui com o seu endereço. Seguido do CEP, né? Seguido do CEP e da cidade. Para quem você está enviando, né? CEP, cidade. Então, terá endereço, CEP e cidade. Isso daí, turma, acontecerá, por exemplo, se eu estiver enviando um documento, um ofício, um documento externo, né? Você viu até que houve a presença do endereço. Agora, se, por exemplo, eu enviasse ao ministro, seria a mesma coisa, né? Se fosse igual que antigamente tínhamos o aviso, seria a sua excelência, o senhor fulano de tal, ministro de tal lugar, seria a mesma história. Agora, professor, mas e se não for uma autoridade? Hein, professor? Se não for aquele que é tratado como excelência, aquele que é tratado como senhoria, como farei? Agora muda. Veja na tela. Quando você for enviar, então, a uma senhoria, já não é mais a sua senhoria. Desta forma, não. Você dirá, por exemplo, ó, ao senhor. Ao senhor, porque ele tem tratamento de senhoria, mas você não vai usar a sua senhoria. Utilizará ao senhor, embaixo, fulano de tal, tá? Ao senhor, embaixo, fulano de tal. E aí você pode colocar, então, qual é o cargo dele, por exemplo, diretor da escola tal, e embaixo você entra novamente com endereço,
que é composto aí também por CEP e cidade. Mas, professor, vamos imaginar que eu vou enviar esse documento dentro do mesmo órgão, tá? E nesse caso o documento aí, um memorando, como se fosse um memorando. Tá, vamos imaginar que eu vou enviar para uma mulher, então, ó. A senhora. Tem que ter crase aí, viu? Porque lembra que Vossa Excelência, Vossa Senhoria é pronome de tratamento. Não tem crase. Antes do pronome de tratamento não há crase. Mas diante de senhora, senhorita e madame, tem que ter crase. Por quê? Porque senhora pertence ao gênero feminino. É como se tivesse escrito: é destinado a alguém. A senhora, veja na tela. A senhora, tá? Fulana de tal. Então ele é destinado, esse documento é destinado a esta senhora, fulana de tal, que é, olha só, por exemplo, colocar aqui o cargo dela. Ela é chefa, é chefa mesmo? Chefa da seção tal, tá? Seção, qualquer seção, seção de almoxarifado. E depois, ó, Brasília é o nome da cidade, nem precisa, mas você pode colocar Brasília, aqui você coloca a unidade federativa, né? Brasília DF, tá? Aqui mesma coisa, tem que ter a UF, tá? Mesma história, tem que ter a UF, a unidade federativa. Então veja, turma, que nesse caso, olha só que bacana como é que ficou isso daqui, o endereçamento, tá? Então, o endereçamento, independente aqui se ele é um ofício ou um aviso, na verdade não existe mais essa distinção, você lembra? É tudo aqui, tudo isso para o ofício. A diferença é que quando você for enviar para alguma autoridade dos três poderes, o tratamento será de excelência. Então, a sua excelência. Aquele que recebe tratamento de senhoria, você vai usar então ao senhor, ou neste caso, a senhora. Então são informações aqui que são importantíssimas para nós. Então olha lá na tela para você confirmar aquilo que foi dito. Vou voltar, recapitular, porque é importante que você se lembre. Então o primeiro caso que você teve aí foi cabeçalho. Depois do cabeçalho você entrou com o tipo de documento. Que documento é esse? Depois do tipo de documento tivemos local e data e por fim, turma, entramos aí com o nosso endereçamento, tá? Que é para quem você está encaminhando esse documento, tudo bem? Então, espero que você tenha compreendido. Você vai olhar para mim que no próximo bloco eu darei continuidade na estrutura, tá? Eu começo a estrutura neste bloco e vou terminar no bloco seguinte essa estrutura. Então vá com muita calma e depois eu vou recapitular tudo com você e vamos desenhar um documento. Então até já, um forte abraço.